mas é porque hoje em dia tudo virou racismo, sabe? Tudo virou racismo. Inclusive, os negros são racistas com os brancos. E isso ninguém tá falando. Ah, tá. Entendi. Então, na sua opinião, você sofre racismo? Sim, é lógico. Eu mesma sofro racismo quando sou chamada de branquela. Isso é o chamado racismo reverso. E a gente tem que falar mais sobre isso. E você diz isso baseada em que fatos? Ah, essa é a minha opinião. Ok, mas e os fatos, sabe? Artigo científico, artigo sociólogo, movimento histórico, história. Onde que estão esses fatos? Então, essa é a minha opinião. E você tem que respeitar porque essa é a minha opinião. Você tem que respeitar a minha opinião. Olá, meus amores! Como que vocês estão? Por aqui tá tudo certo, tá tudo bem. Gente, lembra que eu falei quem me acompanha no Instagram? Se você não me acompanha lá. Sabe que eu falei que eu ia criar um quadro novo. E aqui estamos nesse quadro novo, que é o quadro Na Minha Opinião. Esse quadro foi criado inspirado na situação do Big Brother Brasil 21, onde um participante reclamou com o outro com relação a um comentário sobre o cabelo dele. E isso teve uma grande repercussão na internet. O caso do João Luiz e do Rodolfo teve uma grande repercussão. E, com certeza, né, gente que tava do lado do João Luiz e gente que tava do lado do Rodolfo. Até porque cada um defende aquele que lhe representa. A galera que representa o Rodolfo, a gente já sabe qual é. Só que essa galera veio muito com um assunto falado de ai, porque o que o João Luiz fez foi mimimi, ppp, e não precisava daquilo, e a gente tem que falar sobre racismo reverso. E aí eu pensei, não, se a galera gosta de dar opinião sobre um assunto que não é opinião, então eu vou criar um quadro falando disso. Toda vez que eu venha falar de um assunto envolvendo discriminação racial, ou racismo reverso, eu vou trazer nesse quadro aqui, na minha opinião. E na minha opinião, racismo reverso, além de não existir, é um mimimi criado por gente que gosta de ser racista, mas que tá procurando uma desculpa para continuar sendo racista, para ter aquela passada de pano que ele já tem, ó, há séculos. Mas se você é uma pessoa que realmente quer entender por que o racismo reverso não existe, eu tô aqui para te explicar. Então vamos ali começar, né, tentando entender o que é o racismo. O racismo é, por alguns dicionários, preconceito contra alguma raça de uma pessoa de raça diferente, ok? E alguns dicionários mais modernos explicam que racismo é quando uma raça é oprimida por causa do seu tom de pele e outra raça é considerada superior, tendo privilégios e melhores condições na sociedade, simplesmente por ter uma cor de pele que lhe favorece naquele lugar. Então aí a gente já tem duas categorias, que é o oprimido e o opressor. Para o racismo reverso existir, como que tinham que estar as posições? Os pretos tinham que estar numa situação de opressor e os brancos numa situação de oprimido. Preto, opressor por ser superior, e branco, oprimido por ser inferior. Agora eu quero que vocês me respondam. Em qual época da humanidade ou em qual lugar do mundo o branco está numa situação de oprimido? Não tá, né, gente? E aí eu sei que a galera do mimimi do racismo reverso vai me perguntar assim: ah, mas e quando tem um branco sozinho e 5 negros aqui e tá lá xingando o branco? Isso não é racismo? Não é racismo reverso? Não, não é racismo reverso. No nosso país aqui, que foi onde aconteceu todo o furdunço do lado do BBB, que vieram falar de racismo reverso. O preto aqui na situação de opressor e o branco na situação de oprimido. E eu quero que vocês me respondam em qual lugar do planeta ou em qual era da humanidade o branco foi considerado uma raça oprimida. Se você um dia descobrir, você vem aqui e me fala, porque eu desconheço essa época. E aí eu sei que a galera do mimimi vai vir aqui falar assim: ah, mas racismo reverso acontece quando tem 5 ou 6 negros junto, e aí estão lá julgando, xingando o branquinho, tadinho. E isso é racismo reverso. Não, não é.
Porque o racismo, ele não é simplesmente, lembra do que falou no dicionário? Ele não é simplesmente quando você xinga aquela pessoa, entende? Porque eu te garanto, se juntar 5 pessoas pretas e elas começarem a xingar o branco, primeiro que o branco já começou falando alguma merda. Começou falando alguma coisa que ofendeu aqueles 5 pretos. E aí os pretos começam a xingar, vai vir gente, não sei da onde pra vir defender esse branco. Vai vir perguntar por que os pretos estão fazendo isso sem perguntar o que o branco fez pra merecer aquilo. E o segundo ponto é que para ser racismo, teria que ter uma estrutura de sociedade racista. Toda a nossa sociedade, hoje em dia, ela passa pelo racismo estrutural. O que eu estou querendo dizer? Tudo à nossa volta favorece a raça branca, a raça caucasiana, e desfavorece a raça preta. Ou seja, os pretos, apesar de serem maior quantidade no país, ainda se encontram numa situação de vulnerabilidade. Quando eu falo que o preto está mais vulnerável na sociedade, eu sei que a galera do mimimi vai vir aqui dizer: ai, tá se vitimizando no vídeo. Não, não é vitimismo. É simplesmente você ter menos preguiça, abrir o seu celular, sair do Facebook para falar a sua opinião e ler no Google alguns dados. Pretos são, em sua maior quantidade, os moradores da favela, das periferias ou comunidades, como vocês queiram chamar, em todo o país. Também são o maior número de pessoas que esquecem da escola ou deixam de ir para a escola para poder trabalhar. Também a população carcerária é mais da metade preta, ou seja, a maioria das pessoas pretas são pretas. E também é a população que mais sofre com a violência policial dentro ou fora da favela. Outro dado muito importante é que a cada 3 minutos, um jovem preto entre 18 e 24 anos morre, ou por violência policial ou por outro ato de violência. Pretos também têm menor quantidade, estão em menor quantidade em cargos de liderança ou em cargos considerados importantes. Ainda são menores em número de advogados, juízes, médicos, engenheiros. Justamente porque são os pretos que mais têm dificuldade a alcançar o ensino superior. Por isso que eles estão em menor quantidade nesses cargos aí que são tão remunerados, tão cobiçados. E também são as pessoas que menos têm chances de ingressar na faculdade, independentemente de qual curso eles escolheram. Também são em maior quantidade naquelas profissões que menos têm remuneração. Remuneração como, por exemplo, cargos de limpeza, limpeza pública, esses cargos de menos remuneração são ocupadas por pessoas pretas. E tudo isso faz com que o preto esteja numa situação de vulnerabilidade. E eu também não quero dizer que todo branco é rico, ou é médico, ou é engenheiro, ou faz faculdade. Mas que justamente por ser branco, ele tem uma facilidade maior de conseguir empregos mais remunerados. Ai, palavra difícil. De ingressar numa faculdade, ou de conseguir uma vaga em escola particular, de ter acesso à educação melhor. O racismo no Brasil ele é estrutural, que quer dizer que a estrutura do país foi criada numa ideia racista e por isso faz com que os pretos estejam numa situação de vulnerabilidade. Estando numa situação de vulnerabilidade é uma situação de opressão. Eles são oprimidos, nós somos os oprimidos. E os brancos, por si só, são opressores. Ah, então tá bom. Agora você explica que quando foi que o Brasil começou a ser um país racista estrutural? Muito simples. É só você voltar alguns anos atrás, 133 anos atrás, sabe? Quando aquela princesa Isabel, acho que é o nome dela, assinou por livre e espontânea pressão a Lei Áurea, que é a lei da libertação escravocrata. Ela liberou lá os escravos. Aí eu sei que vai ter gente que vai dizer assim: ah, mas ela assinou a lei que proíbe a escravidão, você tá reclamando? Tô reclamando sim, porque além de ela ter assinado a escravidão por livre e espontânea pressão, porque o Brasil foi o último país a deixar de ser escravocrata.
ela ainda assinou essa lei de uma forma completamente errônea, largando os escravos a Deus dará, sabe? A Deus dará. Vocês já se perguntaram por que a gente está numa situação de vulnerabilidade até hoje? Porque a gente ficou com aquilo que sobrou, entende? Explicando de uma forma mais clara. Quando a Isabel decidiu assinar a Lei Áurea, que é a lei que liberta os escravos, ela simplesmente assinou, entregou um papel e falou: tá, vocês estão livres. E continuou deixando com que nós fôssemos oprimidos. Por quê? Quando os escravos foram libertos, eles não tinham para onde ir, eles não tinham o que plantar, eles não tinham o que comer, eles não tinham como trabalhar para sobreviver. Justamente porque os fazendeiros, os donos de fazenda, os que seriam os grandes empresários daquela época, não estavam dando emprego para os seus ex-escravos. Eles preferiam e preferem. Eles preferiam pagar os imigrantes brancos e dar o seu dinheiro para aquelas pessoas que vinham de outros países do que dar emprego para os escravos. E aí muitos escravos, inclusive, pediam para voltar a ser escravo para ter aonde dormir, para ter aonde comer, para ter como sobreviver. Quando o preto liberto daquela época, o escravo liberto daquela época, conseguia uma forma de trabalhar e de sobreviver, ele tinha que trabalhar o dobro do tempo para poder conseguir comer e sustentar lá a sua família. E aí eles começam a oprimir o preto de uma outra forma, tirando dele o acesso à educação. Então os pretos não tinham acesso à educação, à escola, e justamente por não ter o conhecimento que um imigrante branco tinha sobre o próprio país, eles ficavam com as piores profissões que tinham naquela época. Colher os frutos, limpar as fezes dos animais, continuar servindo na casa grande, agora remunerado pouco, mas ainda tinha uma pequena remuneração ali e tinha que trabalhar o dobro para poder compensar aquilo que o branco ganhava e para poder sobreviver de uma forma digna naquela época. Apesar de, naquela época, ele agora ter a liberdade de não ser escravo, ele estava vetado de não conseguir ter uma boa moradia, e é por isso que os pretos vêm e começam a invadir os morros ou as terras que não tinham dono ou que eram abandonadas pelos fazendeiros, aonde surgem as favelas, e começam a trabalhar para poder construir a sua casa, poder se sustentar, ganhando menos do que um branco ganhava naquela época, o que não é diferente de hoje. Também demoravam muito tempo para ser alfabetizados, o que impedia eles de conseguir um emprego melhor e conseguir educar os seus filhos. E isso vem se estendendo até os dias de hoje. A maioria dos moradores de periferia, de favela, são pretos e também são os que mais têm evasão escolar. Naquela época, demorou muito tempo ainda para o preto conseguir votar ou para o preto conseguir frequentar um lugar público, porque o preto foi liberto de ser escravo, mas ele não foi liberto do ódio que os europeus tinham dos brancos. E isso não foi só aqui no Brasil, não. O Brasil só foi o último a assinar a lei que abolia a escravidão. Em outros países, tivemos os protestos como o apartheid, que é dos Estados Unidos, onde brancos e pretos não podiam se misturar, onde pretos não podiam usar o mesmo banheiro que os brancos, ou não podiam beber no mesmo bebedouro, ou quando iam num jogo de futebol ficava branco de um lado, preto do outro. Você estava num busão, quando você estava no ônibus, chegava um branco, você tinha que levantar para ele sentar. E nada disso é mentira. Tudo isso aconteceu de verdade. Ele só não era mais escravo, entende? E por muito tempo a gente não podia falar sobre esse assunto porque a gente era assassinado na rua, a gente era agredido. É diferente hoje? Não, não é diferente. Só que hoje o racismo se tornou crime. Então, para resumir esse vídeo, para o racismo reverso realmente existir, o que tinha que acontecer? Uma escravidão de pelo menos 300 anos de todos os brancos em todos os países, uma estrutura racista reversa. E isso para mim é completamente contraditório, sabe? Porque se os caras estão falando de racismo reverso, é porque eles realmente acreditam que o racismo existe. Racismo reverso não existe porque o racismo existe, é só um sinônimo, sabe?
Aí, continuando. Para existir racismo reverso, do que precisa? Uma escravidão de pelo menos 300 anos dos brancos, 3 séculos de brancos, uma sociedade que é construída com base no racismo contra os brancos, mais pretos em situação de liderança, brancos sendo punidos contra o acesso à educação e a um trabalho melhor, e a proibição de brancos em alguns lugares durante alguns anos. E aí, depois de alguns anos, a gente vai e coloca o racismo contra pessoas brancas como crime. Esse é o único jeito de existir racismo reverso. Do contrário, meu amigo, eu só estou dizendo que você é uma racistinha de merda, e quer ficar procurando passada de pano. O que aconteceu no reality show do Brasil em 2021, que eu não sei quando você tá assistindo isso aqui, o que aconteceu lá com o João Luiz foi realmente uma situação de racismo, não porque o Rodolfo é racista, mas porque ele e nós também fomos criados numa situação que condiz que tudo que é da nossa estética é feio, inclusive o nosso cabelo. Pessoas que defendem o que estão dizendo que o João Luiz fez foi um mimimi, foi um VTzão, que dizem que existe racismo reverso ou que dizem que a situação em si foi mimimi, é o mesmo tipo de pessoa que fala que isso é só a sua opinião e faz esse tipo de comentário. Essa menina estava se referindo ao meu cabelo. Depois de a gente estar discutindo sobre o que aconteceu referente ao cabelo do João. É isso que ela comenta. E o que eu quero dizer para essa pessoa é que o meu cabelo é sim hidratado, porém ele é crespo e ele é para cima sim. E se ele te incomoda, eu vou pedir para quando você passar por ele, você vai abaixar sua cabeça e eu ainda vou gritar na tua cara que você é uma racistinha de merda. Meus amores, essa é a minha opinião sobre racismo reverso. Eu espero que vocês tenham gostado da ideia desse quadro. Um beijo e até o próximo vídeo.